Bom dia, Campo Grande, bom dia, Mato Grosso do Sul. Mais um convidado hoje da Assembleia Legislativa, os deputados estaduais de Mato Grosso do Sul, a convite do Conteúdo MS, estão aqui para falar sobre esse assunto aí que parece que não vai acabar nunca, que é a tal da reforma da Previdência. E a pauta com eles é justamente a opinião deles com relação à entrada ou não dos estados e municípios. Deputado Marçal, muito obrigado por estar aqui e estar respondendo esses questionamentos da população. Eu agradeço que tenha aceito o convite. Prazer é todo meu, Alcina. Bom dia a todos que estão nos assistindo. É uma satisfação estar aqui. Em relação à reforma da Previdência, eu tive a experiência de ser deputado federal por 4 mandatos e nós sempre discutimos essa questão da reforma da Previdência. Ela é extremamente necessária, não tem como fugir, está muito claro o déficit que existe. Infelizmente não fizeram o dever de casa lá atrás, gastaram sem pensar os governantes que se sucederam e os governos dos quais eu fui deputado federal tentaram fazer alguma coisa. Lá atrás o Fernando Henrique fez alguma coisa, criou o fator previdenciário. Depois veio o presidente Lula também, tentou fazer alguma coisa, promoveu algumas mudanças. E de lá para cá também com a Dilma, com o Temer. E agora o Bolsonaro colocou isso como uma pauta da ordem do dia. Eu acho que uma reforma da Previdência, necessariamente, ela tem que ser completa. Nós vivemos numa república federativa do Brasil, nós vivemos numa federação. Nós não temos aqui uma legislação distinta da outra. Eu vou fazer aqui um paralelo. Nós temos os Estados Unidos, que cada estado lá tem uma lei específica, uma peculiaridade. Nós aqui não, nós temos um Congresso Nacional que legisla para o Brasil. Rege tudo, né? Isso. Não tem sentido você fazer uma reforma da Previdência que não contemple estados e municípios. Vai ser uma reforma da Previdência torta ou faltando um pedaço. Porque imagina só você, se nós... Isso se torna mais oneroso também, né, deputado, para os estados e municípios, Exatamente. Né? E outra coisa, atrasa muito a reforma. Você imagina toda essa discussão que teve lá no Congresso Nacional. Demorou tanto para se chegar agora no momento da aprovação. Imagina essa discussão vindo para cá. Quanto tempo irá demorar para se realizar a reforma da Previdência do Estado aqui no Mato Grosso do Sul? E assim nos demais estados. Então, não dá para se fazer uma coisa e não se fazer outra. Quer dizer, os municípios e estados têm que estar nisso. Mas é necessário que haja um consenso entre os governos e as prefeituras, né? Para poder realmente haver uma pressão lá dentro e a coisa acontecer, né? Na realidade, os governadores dos estados do Nordeste que são contrários por uma questão política. Porque o desgaste é grande, evidentemente. Quando você retira direitos, você é impopular. E os governadores dos estados do Nordeste têm essa preocupação, não são favoráveis justamente por causa disso. Consenso não há mesmo. E nunca vamos conseguir isso. Tem que ser sempre no voto a voto. Não é fácil, porque o relator não colocou isso no parecer dele. Agora vai ter que se apresentar uma emenda aglutinativa, algo assim em plenário para tentar ali obter os votos. Como é um quórum qualificado, um quórum constitucional, porque muda a Constituição Nacional, não é fácil obter todos esses votos. É difícil, mas ainda há esperança que os estados e municípios entrem. E eu espero que isso aconteça para, como eu disse, não ser uma reforma incompleta. Você, estando deputado estadual e já com essa bagagem de ter tido mandatos na bancada federal, e ter acompanhado mais de perto essa questão da Previdência, porque já houve, né? O que é que você acha mais falho e qual a mudança que você acha assim que é mais que vai vir mais de encontro com a necessidade da população em geral? O que você acha que é mais danoso, que realmente não é legal e não deveria estar sendo feito? Bom, a Previdência, na realidade, que funciona como um sistema atuarial, onde você tem que ter uma pessoa que contribui para outra que recebe a aposentadoria, e isso não ocorre, porque tivemos várias distorções no passado. Na área rural, por exemplo, as pessoas que trabalharam em fazendas, sítios, chácaras,
àquela época, não contribuíram com a Previdência e, no entanto, foram aposentadas. Então isso dá uma disparidade muito grande. Mas nós precisamos atingir, principalmente, creio eu, são as grandes aposentadorias, são os grandes privilégios que estão dentro do Poder Judiciário, que estão dentro do próprio Executivo, do próprio Legislativo. Tem que alcançar esses altos ganhos que não são atingidos. Infelizmente, a reforma da Previdência vai acabar pegando aquelas pessoas que menos têm, né? Vai acabar indo lá na pessoa que ganha 2 salários, 3 salários. Não tem jeito de fugir, porque é o regime geral da Previdência, o governo paga para o INSS, é o INSS que atinge essas pessoas. Mas eu acho que tinha que mexer também nessas grandes aposentadorias que inclusive atravessam o teto, superam o teto. 1000 anos-luz, diga-se de passagem, né, deputado? Do funcionalismo público. Sim, porque você vê aí salários absurdos dentro do judiciário, aposentadorias, então, coisa assim que um reles mortal jamais vai ter acesso a isso, né? Outra coisa também com relação, como o senhor disse, ao legislativo e executivo, porque político não é profissão. Concorda? Não teria que ter essa aposentadoria. Você tocou um assunto muito importante, Alcina. É bom para as pessoas saberem. Eu fui deputado federal durante 4 mandatos. Eu teria toda a condição, eu tenho os requisitos necessários para me aposentar. E nunca aceitei isso. Eu vou me aposentar um dia, se Deus quiser, pelo INSS. Não aceitei essa aposentadoria privilegiada que já existiu para deputados federais e senadores. Muitos, inclusive, que estão defendendo a reforma da Previdência, recebem essa aposentadoria especial. Eles legislam em causa própria, né? Eles tinham que abrir mão, aí sim defender a reforma da Previdência. Agora não abrem mão dos seus vencimentos. Não mexe no meu, né? Que recebem, no entanto, são favoráveis. Absurdos que foram propostos aí, que creio que vão ser retirados, por exemplo, o BPC, o benefício da prestação continuada, que é um salário mínimo que a pessoa recebe, pessoas com deficiência, que está na linha da pobreza, e que falaram o próprio ministro da Economia colocou isso no projeto. É um absurdo fazer isso com pessoas que não têm a mínima condição de sobrevivência e, no entanto, não mexer nesses privilégios que existem, não é? Ministério Público, Judiciário, todo esse povo aí que recebe fortuna, não estou dizendo que não merece, estudaram, mas é uma disparidade muito grande, né? A gente tem que trabalhar dentro de uma realidade, né? Sim. Como você disse, não é que não merece, só que você tem que ver a situação do país, do Brasil. Bom, quando dizem, temos que fazer sacrifícios, então vamos fazer todos. Não é? Sim, não estourar a corda no lombo do mais fraco, né? Exatamente, não arrebentar a corda do lado mais fraco. Tem que todo mundo contribuir. Leia-se aí todos esses poderes que você citou, todas essas classes que têm esses privilégios. Eu estou aqui conversando com o deputado Marçal Filho, que é do PSDB, deputado estadual. Nós estamos num bate-papo aqui sobre a reforma, mas agora, deputado, eu gostaria que o senhor falasse rapidamente sobre 2 projetos seus que já se tornaram lei há poucos dias. Um é sobre a questão da pichação e o outro é a educação financeira. O senhor pode nos dar, aliás, 2 projetos muito importantes para a sociedade. Eu estou muito feliz, não é fácil você aprovar em tão pouco tempo, né? Entramos no mandato em fevereiro, estamos em julho e nesses poucos meses já consegui que 2 projetos meus virassem lei. Né? Já foram publicados e já são lei no Mato Grosso do Sul. Um grafite sim, pichação não, porque tem que distinguir entre grafite, que é uma arte, muito bonito, né? As pessoas utilizam inclusive para os muros, para as fachadas e tal, o grafite. Outro é a pichação, que suja, que depreda, né? Depreda, é vandalismo, né? E tem que ser punido. Então eu fiz esse projeto justamente para desestimular essas pessoas que fazem pichações e acabam enfeiando a nossa cidade, como acontece aqui em Campo Grande e em vários lugares. Esse é um dos projetos. O outro projeto é sobre educação financeira.
eu consegui que virasse lei esse tema que será inserido no currículo escolar dos alunos do ensino médio. Por que isso? Existe uma inadimplência, isso é pesquisa. Isso seria para escola estadual e municipal ou só estadual? Escolas estaduais somente, porque exatamente nesta idade, né, na adolescência, ali, pré-adolescência, adolescência, que está no ensino médio, que começa a lidar com dinheiro, com a conta, né, pagar e o receber. E nós temos uma inadimplência de praticamente 50% da população brasileira, principalmente entre 15, 16 anos até 25 anos. É exatamente o jovem que não sabe lidar com dinheiro. Eu, desde criança, eu sempre tive isso comigo, né? Uma parte do que eu ganhava, quando eu comecei a trabalhar, eu ganhava um salário mínimo por mês. Mas parte desse dinheiro eu guardava. Sempre fiz isso. E qualquer economista diz, tem que guardar 30%. A pessoa pode dizer, mas eu ganho muito pouco, não dá para guardar. Dá sim. E pode ter certeza, você pode ganhar 1.000 ou 1 milhão, se você não tem o costume de guardar, se você é uma pessoa perdulária, você vai continuar assim, não importa quanto você ganha. Com certeza. Então, nós temos nós precisamos ter essa educação financeira, que precisa ser inserido no conteúdo escolar para os jovens, para que eles aprendam a lidar com isso, porque eles não sabem mesmo lidar com isso. Eu tiro isso pelos meus filhos. Meus filhos são adultos e tal, eles começaram há muito pouco tempo a saber lidar com dinheiro. Até pouco tempo eles acabavam. Você vê jovem falar assim, os meus filhos quando falam, mãe, mas passa o cartão. Mas o cartão tem que ter dinheiro. Eles acham que só o cartão resolve. Passa o cartão, mas a conta vem no final do mês. Então está comprovado isso, que a inadimplência é muito alta. E tem que se colocar isso no dia a dia da escola. Às vezes tem muitas matérias escolares que nada tem a ver com a nossa prática, que não vão servir para nada. No entanto, esse tipo de matéria é importante inserir no conteúdo. Eu concordo com você. E quais outros projetos seus que já se tornaram lei aqui no estado? Bom, nesses primeiros meses nós conseguimos emplacar esses 2 projetos que já viraram lei. Já foram aprovados, já foram sancionados, foram publicados, já são lei. Outros projetos, pelo menos mais 10 outros projetos que eu apresentei, dizem respeito a inúmeros temas, por exemplo, em relação à violência contra a mulher. Eu instituí na Assembleia Legislativa a Frente Parlamentar no combate à violência contra a mulher. Um dos meus projetos, por exemplo, que foi aprovado agora em primeira votação, deve ser votado logo, que deverá virar lei, é para dar prioridade aos alunos cujas mães são vítimas da violência, prioridade nas matrículas na rede pública. É um projeto que também está sendo muito comentado. Por quê? Porque a criança, ela sofre a violência também. A violência contra a mulher significa a violência contra a família. Quando o pai bate na mãe, os filhos também sofrem essa violência. Essa desestabilização dentro do lar atinge principalmente as crianças, os filhos. Então nós temos que protegê-los disso. Esse projeto tem esse condão. Outro projeto que foi aprovado agora também deve se tornar lei, é um programa de campanha permanente de informação e tratamento da depressão. A depressão é um problema muito sério hoje que atinge a maioria da população. São casos de automutilação, de suicídio entre jovens e pessoas de meia idade, enfim. A depressão hoje é uma doença terrível e que deverá ser, a partir do ano que vem, segundo a ONU, a Organização das Nações Unidas, a doença mais incapacitante, a doença que mais retira as pessoas da produtividade do trabalho. E não levam muito a sério a depressão, porque a depressão não Esse já foi votado? Já foi votado em primeira votação, deve votar agora em segunda. Cabe emenda? Cabe. Você tem uma... Eu tenho uma sugestão boa para o senhor. Pois não. Não, mas depois nós vamos conversar. Pode terminar, deputado. E além desse projeto, a gente tem várias lutas aí, também nesse tema, de psicólogos e assistentes sociais estarem presentes nas escolas públicas da rede estadual de ensino. Importantíssimo. Nós tivemos aqui em Campo Grande, inúmeros fatos aí de jovens prometendo explodir escola, prometendo assassinar colegas. É o efeito rebote lá de fora, né? Lá de Suzano, São Paulo. Então, isso tudo vem de um histórico familiar. Com certeza esses alunos
vem de uma família desestruturada, de uma família com pais em desavença, desarmonizados, ou só com a mãe, não existe o pai, não sabe quem é o pai é alcoólatra, às vezes usa drogas, enfim, é um problema terrível que deságua na escola. É na escola onde tudo acontece e que isso se transforma em violência, que prejudica o aprendizado. Os alunos estão cada vez mais fugindo da escola ou indo à escola não para estudar, para fazer outras coisas. Então nós precisamos ter essa participação do assistente social, do psicólogo na escola. Então é um outro programa também que eu apresentei como projeto. E por aí vai, né? Os projetos são inúmeros. Mas todos assim eu vejo que uma preocupação similar, que é com o ser humano, com a pessoa. E o senhor está de parabéns pelos projetos, exato, né? Alguns aí eu nem sabia que eram seus, mas essa é a função do parlamentar. Deputado Marção, pelo jeito a gente teria conteúdo aqui para muito tempo. Com certeza. Mas eu quero lhe agradecer, que o nosso tempo é curto, e dizer que o conteúdo MS está de portas abertas, caso o senhor precise, a Assembleia precise. E mais uma vez, muito obrigado por ter aceito. Prazer. E as suas considerações para os seguidores do conteúdo MS. É só dizer a vocês que estão nos assistindo aí que estou lá na Assembleia Legislativa à disposição, trabalhando, atuando bastante. Considero positivo o trabalho que eu fiz nesses primeiros meses como deputado estadual pela primeira vez, e quero fazer muito mais. E peço às pessoas que mandem também. Ela disse que tem uma sugestão, uma ideia, uma sugestão também. Gostaria que vocês sugerissem. Está lá Marçal Filho no Facebook ou no Instagram. Podem se comunicar com a gente que estaremos lá. Obrigada. Agradeço.